Aula de número 6, o curso é concordância. Nós estamos em análise sintática 5 e hoje veremos a concordância com algumas expressões da língua portuguesa. Nós temos uma aula com esse título já, mas em concordância nominal. Esta é uma aula de concordância verbal, tá, pessoal? Eu vou pedir, claro, antes de começar a aula, para você que ainda não está inscrito, vou pedir para que se inscreva. Isso é muito importante para ajudar o canal, que tanto ajuda vocês. Se você já está inscrito e quer continuar colaborando, você pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo, que ajuda imensamente. Pois bem, pessoal, concordância com algumas expressões da língua portuguesa. E eu começo, tá, com essas expressões aqui, ó, com a expressão partitiva, as expressões partitivas, que são aquelas expressões que dão ideia aí de uma parte, de um todo. Daí o nome expressões partitivas. O grande problema dessas expressões, ó, é que elas dão uma ideia de plural, mas isso aqui, na verdade, não é o plural, tá no singular, tá? Elas aparecem no singular, mas elas dão uma ideia de plural, quando na verdade o plural tá aqui, ó, o nome no plural. Então vai ficar uma maior parte de, uma porção de, uma maior parte dos alunos, uma porção dos alunos, uma porção de pessoas, uma porção das pessoas, enfim, tá? Eu vou colocar a aula toda aqui, o que a gente chama de modelo, de como vai se dar aí a concordância, tá? Porque uma das maiores dúvidas do aluno é o que ele faz com o verbo, quando eu tenho essas expressões aqui. Nesse caso, expressões partitivas, na expressão no singular, mais o nome no plural. Tá? Ele fica sem saber o que fazer com o verbo, não sabe se ele coloca aqui o verbo no singular ou o verbo no plural, tá? Mas eu tenho a expressão aqui, né, numa estrutura. A maior parte dos operários participou das assembleias. E aí, claro, né, tudo vai partir da questão da concordância da regra geral, que a gente vem falando disso há muito tempo, não só aqui em concordância. O que diz a regra geral, como a gente viu em aulas anteriores? O verbo concorda com o sujeito, mais precisamente com o núcleo do sujeito. E aí, claro, eu tenho que procurar o sujeito. E, no caso das expressões que a gente vai ver aqui nessa aula, todas elas serão sujeito, tá? E este é o grande problema, às vezes o aluno se perde. Eu coloquei todas as expressões nesta aula, porque as expressões elas meio que se parecem às vezes, e o aluno fica meio perdido, porque às vezes pode ir para o singular, pode ir para o plural, às vezes não pode, às vezes a facultativas não é, né? E o aluno fica meio perdido às vezes, tá? Sem contar quando ele não mistura, ele acha que é expressão partitiva e não é. Mas enfim, nós já fizemos análise sintática aqui, já estudamos análise sintática e já sabemos reconhecer o sujeito de uma oração. Lembram? O verbo está aqui, a gente faz a perguntinha para o verbo, quem é que participou das assembleias? A resposta é o sujeito. E tudo isso aqui é a resposta, então tudo isso aqui é o sujeito. Ó. A expressão partitiva inteira é o sujeito, a maior parte dos operários. Perceberam que tem aqui, ó, esse dos operários? Tudo faz parte do sujeito, nós temos até uma relação de concordância nominal aqui, ó. Tudo voltado para o nome parte, o núcleo, no caso do sujeito, porque parte aqui é o núcleo do sujeito. E aí a gente entra na regra geral, tá? Qual é a regra geral? Da concordância gramatical, digamos assim. O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Núcleo do sujeito no singular, o sujeito inteiro está no singular. Se o núcleo está no singular, concordância nominal, tudo vai ficar no singular, mas ele concorda precisamente com o núcleo. Parte é o núcleo do sujeito, está no singular, o verbo fica no singular. Isso aqui é a regra geral que a gente viu em aulas anteriores, concordância gramatical, tá? Porém, pasmem, neste caso, e eu coloquei todas as expressões aqui, a maior parte dos alunos, uma porção de pessoas, ou uma porção das pessoas, pode juntar o de com o artigo aqui, né, um grande número de carros, a maioria dos funcionários, digamos assim. Percebo que as expressões são aqui, ó, é o de alunos, de pessoas, de é a maior parte, uma porção, isso aqui seria, né, o nome no plural, tá? Nesse caso, pessoal, com essas expressões, a fórmula está aqui. Eu tenho expressão no singular mais nome no plural. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Tá aqui a regra, tá? Aqui eu vou colocar sempre a regra para vocês. Então fica a maior parte
participou, e nesse caso está seguindo a concordância gramatical, ou então, concorda com a locução. Pasmem, concorda com o termo preposicionado. Não há problema nenhum, tá? Fica a maior parte dos operários participou, a maior parte dos operários participaram. Ou concorda com o núcleo, concordância gramatical, ou concorda com essa expressão aqui, que é uma locução adjetiva, digamos assim. Não há problema nenhum. Gravem, e aqui vocês vão ter que sentar, copiar, né? Essa é uma aula que deve ser estudada com bastante tempo, calma e paciência, porque as expressões realmente elas se parecem, né? Então, tá aqui. Nesse caso, pode ficar no singular ou no plural, porque concorda ou com o núcleo do sujeito, concordância gramatical, ou com a locução que está no plural, nome no plural, digamos assim, tá? Que é a concordância por proximidade, ou a concordância gramatical, ou a concordância por proximidade, tá, pessoal? Então, acho que não é difícil, na verdade, tá? O problema é que elas meio que se parecem bastante, tá? Qual é o cuidado que vocês devem ter aqui? Se vocês pensarem, não é exatamente facultativo, posso colocar o que eu quiser. Sabe por que não? Por causa disso aqui, porque vocês vão ter a expressão no singular e nada aqui. Que é isso aqui, a maior parte participou direto para o verbo. E aí, óbvio, é só a concordância gramatical. Se está no singular aqui, o verbo só pode ficar no singular, não tem nada aqui, diferente dessa aqui. E eu posso ter expressão no singular e aqui também no singular. E aí o verbo obrigatoriamente fica no singular. A maior parte do colégio participou do jogo. Percebo que está tudo no singular, então o verbo só pode ficar no singular. Não é como lá aqui no singular e aqui a expressão no plural, como a gente viu, tá? Que daí aí já pode ser no singular ou no plural. Então, não é facultativo, se vocês prestarem atenção, né? Se eu tiver aqui singular, 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 só pode ser singular. Não tem como colocar plural aqui, tá? É só quando tiver uma expressão aqui no plural, que daí pode ser singular e plural, sem problema algum. Tá? Bastante cuidado, tá, pessoal? Tá lá, atenção. Pausem aí, copiem, que vai ser bem importante para vocês. Agora os substantivos coletivos mais nome no plural, que é uma expressão partitiva também, né, pessoal? Uma expressão partitiva é aquela que não fala do todo, é uma parte do todo, digamos assim. E aí aparece aqui no singular e aqui no plural. E confunde muito os alunos. O que vai acontecer com o verbo? Ele fica no singular ou no plural. Tá ali, uma manada de elefantes, concorda com manada, chegou, ou então com o termo que vem depois, de elefantes. É a mesma coisa que a gente está, só que agora é com coletivos, né? Mas não deixam de ser expressões partitivas também, de certa forma, tá? Uma manada de elefantes chegou, uma manada de elefantes chegaram. Concorda com o núcleo, que é manada, ou então com o termo preposicionado ali de elefantes. Prestem atenção que isso aqui não virou núcleo, né? O núcleo continua ali, mas ele pode concordar com aquele termo preposicionado. E aí muita atenção também, que se eu tenho manada aqui, não tem de elefantes, não tem nada no plural aqui, o verbo fica no singular, somente singular, tá? Não é facultativo como eu estava dizendo para vocês. Muito cuidado com isso, tá? As bancas misturam e vocês podem ter problemas, tá? Essas expressões aqui, qual de nós, qual de vós, quem de nós, quem de vós, algum de nós, algum de vós, tá? Aí tem que prestar muita atenção. Perceba que aqui eu tenho o pronome no singular e aqui, né, o pronome no plural. Depois a gente vai ver com isso aqui no plural, que pode acontecer, que fica quais de nós, quais de vós, alguns de vós, né? E aí vocês podem ter problemas. Então vamos ver primeiro aqui no singular e aqui no plural, como vocês estão vendo, de nós e de vós. Depois isso aqui vai para o singular e muda um pouco. Então quando tiver no singular aqui, primeiro pronome no singular, fica tudo no singular. Olha lá, qual de nós apresentou a palestra? Dificilmente algum de vós acreditaria e nenhum de nós falou. Fica tudo no singular, porque o pronome aqui está no singular e concorda com ele, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque os alunos tendem a concordar com o de nós e o de vós, porque quando isso aqui estiver no plural, que é o que a gente vai ver depois, pode concordar, mas no caso aqui não. Quando está no singular, fica tudo no singular. Essa é a concordância correta. O que o aluno tende a fazer? Eu vou colocar aqui para vocês verem que está errada. Ele tende a concordar aqui com nós. Qual de nós apresentamos a palestra? Não, está errado. Eu coloquei aqui para vocês que vejam que está errada essa concordância. Aqui também está errado, não é algum de vós acreditais, se nem nenhum de nós falamos, tá?
Ó, coloquei em cinza e em vermelho para que vocês vejam que está errada. A correta é só essa aqui, né? Então essa está errada. Por quê? Porque ali está no singular. Agora eu vou mudar, vou colocar tudo no plural ali. Olha o que vai acontecer. Agora concorda com o primeiro pronome ou concorda com nós ou vós. Agora pode concordar com esse e com esse. Bastante cuidado. Sentem, copiem, que isso aqui é muito importante. Ó, quais de nós fizeram, alguns de vós fizeram. Tá concordando com o primeiro pronome no plural. Ou então concorda com o segundo. Quais de nós fizemos, né? Alguns de nós fazeis. De vós, desculpe. Então, nesse caso aqui, quando eu tenho o plural e o plural, pode concordar com qualquer um dos dois. Quando tem só singular, concorda só com o singular ali, tá? Bastante cuidado, porque os alunos têm bastante problemas com essa concordância. Expressões numéricas aproximativas. Eu tenho uma expressão numérica aqui e o numeral, né? E aí o que vai acontecer? Concorda com o numeral, aqui é mais fácil impossível, tá ali, ó. Mais de um aluno se irritou e mais de 8 alunos brincavam. 8, plural, plural, singular, singular, fácil. Concorda com o numeral e aí tem que gravar as expressões, que elas são muito parecidas, elas parecem que são todas iguais, mas elas não são. Por isso que eu coloquei tudo numa aula só, para que vocês percebam a diferença. Se possível, coloque uma em cada folha. Eu fazia isso, colocava nessa folha uma, nessa folha, e aí ficava analisando num quadro, né, num espaço, na parede. Isso é muito importante. E vejam, né, tá aqui, ó. A regra vai aparecer sempre aqui, tá? E aí é como se fosse uma fórmula. Tá? Então, expressões numéricas, aproximativas, a expressão está ali, o numeral está aqui, e a regra está aqui, concorda com o numeral. Tá? Atenção quando a expressão numérica ou aproximativa indicar. Bastante cuidado. Reciprocidade, que é o caso dessa aqui, ó, mais de um jogador se abraçaram. Agora a gente percebe que são dois, um abraçando o outro, então pode ficar no plural aqui sem problema algum. Ou então quando indicar repetição, ó, mais de um aluno, mais de um professor, dá para ver que são dois também. Aplaudiram, sem problema nenhum. De certa forma, tem uma lógica, tá? E uma lógica que vocês devem cuidar bastante, tá? Cada um mais nome no plural, verbo no singular. E aqui que mora o perigo. Por quê? Porque aparece essa expressão no plural aqui. Eu acabei de explicar para vocês que nas outras pode concordar com essa, com essa, com essa, com essa. Aí jogam essa aqui lá e vocês vão ter sérios problemas. Quando eu tenho cada um, mesmo que apareça a expressão no plural aqui, o verbo fica só no singular. Essa é a regra. Pausem, copiem, tá? E vai acontecer com cada um mais nome no plural. Muito cuidado com essa estrutura perigosíssima aqui para os alunos, tá? Até porque as expressões se parecem todas, mas elas não são parecidas. Aqui é fácil. Expressões indicativas de porcentagem. Eu tenho a porcentagem aqui e pode ser que não apareça nada aqui, vai direto para o verbo. E aí concorda com o numeral da porcentagem. É isso aqui, ó. 1% aprovou, 30% aprovaram. Não tem nada aqui no meio. Agora a gente vai ver com alguma coisa aqui no meio. Neste caso aqui, concorda com o numeral da porcentagem. Fácil, fácil. Agora, quando tiver alguma coisa ali depois, ó, ela pode estar no singular ou no plural. E tem que ter todo um cuidado, porque aqui concorda com o numeral da porcentagem ou com a locução. Porém, olha a estrutura. Aqui eu tenho 40% plural e tenho do bairro singular. Então pode estar no plural e no singular. Pode ser 40% do bairro foi ou foram, ou 40% do bairro foi ou foram. Né? Nesse caso aqui concorda com 40% foram e aqui concorda com do bairro foi. Tá? Então as duas estão corretas. Pode ser plural e singular, porque eu tenho plural e singular. Aí fica plural e singular aqui também. Aqui eu só tenho o plural e o plural, pessoal. Bastante cuidado. Prestem atenção aqui, porque eles misturam e vocês ficam bem perdidos. Aqui é somente plural, porque eu tenho 20% e depois plural, plural e plural. Então não tem como colocar aqui facultativo de jeito nenhum. Tá? Por isso que eu digo que não é exatamente facultativo. Né? Tem uma lógica. Aqui eu só tenho singular e singular. Então, obrigatoriamente, o verbo fica no singular. Estão entendendo? Aqui eu tenho singular e plural. Então, pode ser foi ou foram. Aqui eu só tenho plural e aqui eu só tenho singular, então tem que ser só plural e só singular, tá? Bastante cuidado com isso. Outro cuidado que vocês devem ter é essa expressão aqui, 1% dos alunos concordaram em fazer a prova. Eles jogam lá, o aluno fica em dúvida, será que está certo? Está errado, porque tem 1% ali, não pode estar no plural, mas ela está certa. A gente acabou de ver, tá aí, ó. Pode concordar com 1% ou com o dos alunos, né? Singular e plural. Então pode ter singular e plural aqui também.
Então, é por isso que essa estrutura aqui está certíssima, tá? Um dos que, uma das que. O verbo pode ficar no singular ou no plural. Tá ali, ó. Ele é um dos que mais ajudou ou ele é um dos que mais ajudaram. Esse dos aqui, na verdade, significa daqueles. É um daqueles que mais ajudaram. E essa expressão pode aparecer com um substantivo depois do daqueles ali, ó, depois do dos. Ele é um dos alunos que mais ajudou ou que mais ajudaram. Mas, enfim, aqui essa é a fórmula. Com essa expressão um dos que, uma das que, o verbo fica no singular e no plural. E aí, bastante atenção com isso aqui, tá? Ó. Um dos alunos ajudou, não é um dos que. Quando não é um dos que, o verbo fica só no singular. É só quando é um dos que, uma das que. Aí, singular é o plural. Mas quando não tem o dos que aqui, ó, um dos alunos ajudou. É um, concorda com um daí, tá? Somente singular, não tem o que. Prestem atenção nisso aqui também. Opa! Cuidado! Opa! Aqui, cuidado! Cuidado que vocês devem ter que o aluno tende a achar que tudo é expressão partitiva. E não. A rede de lojas apresentou ou apresentaram proposta. Errado. Errado. Por quê, pessoal? Porque a rede de lojas não é uma expressão partitiva. O aluno tende a achar que é uma expressão partitiva. Mas não é. A rede não é uma parte do todo. É o todo. É a cadeia inteira de lojas que apresentou proposta, digamos assim, né? E aí, claro, isso aqui é um substantivo, rede, o verbo concorda com o núcleo do sujeito que está no singular. Singular, singular, né? Pronto. Não tem como colocar a rede de lojas apresentaram propostas, porque isso aqui não é uma expressão partitiva. Bastante cuidado com isso, tá, pessoal? Eu acho que eu me fiz entender, né? Mas sugiro que vocês sentem, revejam a aula com bastante atenção, porque cai não despenca em concurso, tá, pessoal? E se você gostou da aula, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, caso ainda não esteja inscrito. Se já está inscrito, pode curtir, compartilhar, me seguir nas redes sociais e dar joinha no vídeo aqui embaixo, que ajuda imensamente e eu só tenho a agradecer de coração. É isso aí.